Olá, meus irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Continuando a nossa leitura da Bíblia, Josué capítulo 9 em diante. Amém? E sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam aquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do grande mar, em frente ao Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus, os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. E os moradores de Gibeon, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de astúcia e se fingiram embaixadores, levando sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos e rotos e remendados. E nos seus pés sapatos velhos e remendados e roupas velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. E vieram a Josué, ao arraial, a Gilgal, e disseram a eles, e aos homens de Israel: Viemos de uma terra distante, fazei, pois, agora acordo conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: Porventura habiteis no meio de nós, como, pois, faremos acordo convosco? Então disseram a Josué: Nós somos teus servos. E disse-lhe Josué: Quem sois vós e de onde vindes? Eles responderam: Teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito. E tudo quanto fez aos dois reis dos amorreus, que estavam além do Jordão, a Sion, rei de Esbom, e a Og, rei de Bazã, que estava em Asterote. Por isso nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos falaram, dizendo: Tomai em vossas mãos provisão para o caminho, e ide-lhes ao encontro e dizei-lhes: Nós somos vossos servos, fazei, pois, agora conosco um acordo. Este nosso pão tomamos quente nas nossas casas para nossa provisão no dia em que saímos para vir a vós, e ele aqui agora já seco e bolorento. E estes odres que enchemos de vinho eram novos, e eles aqui já rotos, e essas nossas roupas e nossos sapatos já se têm envelhecido por causa do muito longo caminho. Então os homens de Israel tomaram a provisão deles e não pediram conselho ao Senhor. E Josué fez paz com eles, e fez um acordo com eles que lhes daria a vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. E sucedeu que, a fim de 3 dias, depois de fazerem um acordo com eles, ouviram que eram seus vizinhos, e que moravam no meio deles. Porque, partindo, os filhos de Israel chegaram às cidades deles ao 3º dia. Suas cidades eram Gibeon e Sefira, e Beerote e Kiriate Jearim. E os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes da congregação lhes juraram pelo Senhor Deus de Israel. Por isso toda a congregação murmurava contra os príncipes. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação: Nós juramos-lhes pelo Senhor Deus de Israel, pelo que não lhes podemos tocar. Isto, porém, lhes faremos: conservar-lhes-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós por causa do juramento que já lhes fizemos. Disseram-lhes, pois, os príncipes: Vivam e sejam rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhe disseram. E Josué os chamou e falou-lhes, dizendo: Por que nos enganaste, dizendo: Muito longe de vós habitamos, morando vós no meio de nós? Agora, pois, sereis malditos, e dentre vós não deixará de haver servos, nem rachadores de lenha, nem tiradores de água, para a casa do nosso Deus. Então responderam a Josué e disseram: Porquanto com certeza foi anunciado aos teus servos que o Senhor teu Deus ordenou a Moisés, seu servo, que a vós daria toda esta terra e destruiria todos os moradores de diante de vós, tememos muito por nossas vidas por causa de vós. Por isso fizemos assim. Eis que agora estamos na tua mão, faze-nos aquilo que te pareça bom e reto. Assim, pois, lhes fez, e livrou-os das mãos dos filhos de Israel, e não os mataram. E naquele dia Josué os fez rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação, e para o altar do Senhor até o dia de hoje, no lugar que ele escolhesse. Capítulo 10. E sucedeu que, ouvindo Adonisedeque, rei de Jerusalém, que Josué tomara Ai e tinha destruído totalmente e fizera Ai e ao seu rei como tinha feito a Jericó, e ao seu rei e os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles, temeram muito, porque Gibeão era uma cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior que Ai, e todos os seus homens valentes. Pelo que Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou a Auão, rei de Hebron, e a Pirão, rei de Jarmute, e a Jafia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon, dizendo:
Subi a mim e ajudai-me, e firamos a Gibeon, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei de Eglon, eles e todos os seus exércitos, e sitiaram a Gibeon e pelejaram contra ela. Enviaram, pois, os homens de Gibeon a Josué ao arraial, dizendo: Não retireis as tuas mãos dos teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se juntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele, e todos os homens valorosos. E o Senhor disse a Josué: Não temas, porque os tenho dado na tua mão, nenhum deles te poderá resistir. E Josué lhes sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. E o Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu com grande matança de Gibeon e perseguiu-os pelo caminho que sobe a Bet-Horon e feriu-os até a Zeca e a Maquedá. E sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até a Zeca, e morreram. E foram muitos mais os que morreram das pedras de Saraiva do que os filhos de Israel mataram a espada. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isto não está escrito no livro de Jasher? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou em pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E voltou Josué e todo Israel com ele ao arraial em Gilgal. Aqueles 5 reis, porém, fugiram-se e esconderam numa cova em Maquedá. E foi anunciado a Josué, dizendo: Acharam-se os 5 reis escondidos numa cova em Maquedá. Disse, pois, Josué: Arrastai grandes pedras à boca da cova e ponde sobre ela homens que os guardem. Porém vós não vos desdenhais, persegui os vossos inimigos e atacai os que vão ficando para trás. Não os deixais entrar nas suas cidades, porque o Senhor vosso Deus já vos deu na vossa mão. E sucedeu que, acabando Josué os filhos de Israel de os ferir com grande matança até consumi-los, e os que ficaram deles se retiraram às cidades fortificadas, todo o povo voltou em paz a Josué, ao arraial em Maquedá, não havendo ninguém que movesse a sua língua contra os filhos de Israel. Depois disse Josué: Abri a boca da cova e trazei-me aqueles 5 reis para fora da cova. Fizeram, pois, assim, e trouxeram-lhe aqueles 5 reis para fora da cova: o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon. E sucedeu que, trazendo aqueles reis a Josué, Josué chamou todos os homens de Israel e disse aos capitães dos homens de guerra que foram com ele: Chegai e ponde os vossos pés sobre os pescoços desses reis. E chegaram e puseram os pés sobre os pescoços deles. Então Josué lhes disse: Não temais, nem vos espanteis. Esforçai-vos e animai-vos, porque assim o fará o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais pelejardes. E depois disso Josué os feriu e os matou e os enforcou em 5 madeiros, e ficaram enforcados nos madeiros até a tarde. E sucedeu que ao pôr do sol deu Josué a ordem que os tirassem dos madeiros, e lançaram-nos na cova, onde se esconderam e puseram grandes pedras à boca da cova, que ainda ali estão até o dia de hoje. E naquele mesmo dia tomou Josué a Maquedá e feriu ao fio da espada, bem como o seu rei. Totalmente a destruiu, todos que nela havia, sem nada deixar, e fez ao rei de Maquedá como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Maquedá a Libna e pelejou contra Libna. E também o Senhor a deu na mão de Israel, a ela e a seu rei, e a feriu ao fio da espada, a ela e a todos que nela estavam, sem nada deixar. E fez ao rei como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou a Libna, a Laquis, e sitiou e pelejou contra ela. E o Senhor deu a Laquis nas mãos de Israel, e tomou-a no dia seguinte e feriu ao fio da espada, a ela e a todos que nela estavam, conforme a tudo que fizera a Libna. Então Orão, rei de Gézer, subiu a ajudar a Laquis, porém Josué o feriu, a ele e ao seu povo, até não lhe deixar nem sequer um. E Josué e todo Israel com ele passou de Laquis a Eglon, e sitiaram e pelejaram contra ela.
E no mesmo dia a tomaram e a feriram ao fio da espada, e a todos os que nela estavam destruiu totalmente no mesmo dia, conforme a tudo o que fizera Laquis. Depois Josué e todo Israel com ele subiu a Eglon e a Hebron, e pelejaram contra ela. E tomaram e feriram o fio da espada, assim ao seu rei como todas as suas cidades, e a todos os que nela estavam, e ninguém deixou com vida, conforme a tudo o que fizera Eglon, e a destruiu totalmente, a ela e a todos que nela estavam. Então Josué e todo Israel com ele tornou a Debir, e pelejou contra ela. Tomou-a com o seu rei e a todas as suas cidades, e a feriu ao fio da espada, e a todos os que nela estavam destruiu totalmente. Nada deixou, como fizera a Hebron, assim fez a Debir, e ao seu rei, como fizera a Líbna e ao seu rei. Assim feriu Josué toda aquela terra, as montanhas, o sul e as campinas, as descidas das águas, e a todos os seus reis, nada deixou, mas tudo que tinha fôlego destruiu, como ordenara o Senhor Deus de Israel. E Josué os feriu desde Cades Barneia até Gaza, como também toda a terra de Gósen até Gibeon. E de uma vez tomou Josué todos esses reis e as suas terras, porquanto o Senhor Deus de Israel pelejava por Israel. Então Josué e todo Israel com ele voltou ao arraial em Gilgal. Capítulo 11. Sucedeu depois disso que, ouvindo Jabim, rei de Azor, enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madom, e ao rei de Sinron, e ao rei de Aquisaf, e aos reis que estavam no norte, nessas montanhas, e nas campinas, para o sul de Quinerete, e nas planícies e nas elevações de Dor, do lado do mar, ao cananeu do oriente e do ocidente, e ao amorreu, e ao eteu, e ao perizeu, e ao jebuseu nas montanhas, e ao eveu ao pé de Hermon, na terra de Mispá. Saíram, pois, estes e todos os seus exércitos com eles, muito povo e multidão, como a areia que está na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. Todos esses reis se ajuntaram e vieram e se acamparam junto às águas de Merom, para pelejarem contra Israel. E disse o Senhor a Josué: Não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, eu os darei todos feridos diante dos filhos de Israel, e seus cavalos jarrerás, e os seus carros queimarás a fogo. E Josué e todos os homens de guerra com ele veio apressadamente sobre eles as águas de Merom, e atacou-os de repente. E o Senhor os deu nas mãos de Israel, e eles os feriram, e perseguiram até a grande Sidom, até Misrefote Maim, e até o vale de Mispá ao oriente. Feriram até não lhes deixarem nenhum. E fez-lhe Josué como o Senhor lhe dissera: os seus cavalos jarretou, e aos seus carros queimou a fogo. E naquele mesmo tempo voltou Josué e tomou Azor, e feriu a espada o seu rei, porquanto Azor antes era a cabeça de todos esses reinos. E a todos os que nela estavam feriram ao fio da espada. Totalmente os destruíram, nada restou do que tinha fôlego, e a Azor queimou a fogo. E Josué tomou todas as cidades desses reis e todos os seus reis, e os feriu ao fio da espada, destruindo-os totalmente, como ordenara Moisés, servo do Senhor. Tão somente não queimaram os israelitas as cidades que estavam sobre os seus outeiros, a não ser Azor, a qual Josué queimou. E todos os despojos dessas cidades, e o gado e os filhos de Israel tomaram para si. Tão somente a todos os homens feriram ao fio da espada, até que os destruíram. Nada do que tinha fôlego deixaram com vida, como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo. Assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué o fez. Nenhuma só palavra tirou de tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim Josué tomou a toda aquela terra, as montanhas, e todo o sul, e toda a terra de Gósen, as planícies e as campinas, e as montanhas de Israel e as suas planícies. Desde o monte Alaque, que sobe do Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, ao pé do monte de Hermon. Também tomou todos os seus reis, e os feriu e os matou. Por muito tempo Josué fez guerra contra todos esses reis. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus, moradores de Gibeon, por guerra as tomaram todas. Porquanto do Senhor vinha o endurecimento dos seus corações para saírem à guerra contra Israel, para que fossem totalmente destruídos e não achassem piedade alguma, mas para os destruir a todos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Naquele tempo veio Josué e extirpou os anaquins das montanhas de Hebron, de Debir, de Anabe, e de todas as montanhas de Judá, e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades.
Nenhum dos anaquins foi deixado na terra dos filhos de Israel. Somente ficaram alguns em Gaza e Gate e em Asdod. Assim Josué tomou toda essa terra, conforme tudo que o Senhor tinha dito a Moisés, e Josué a deu em herança aos filhos de Israel conforme as suas divisões, segundo as suas tribos, e a terra descansou da guerra. Capítulo 12. Estes, pois, são os reis da terra, os quais os filhos de Israel feriram, e cujas terras possuíram além do Jordão para o nascente do sol, desde o ribeiro de Armon até o monte Hermon, e toda a planície do Oriente. Sion, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e que dominava desde Aroer, que está à beira do ribeiro de Arnon, e desde o meio do ribeiro, e a metade de Gileade até o ribeiro de Jaboque, o termo dos filhos de Amon. E desde a Campina até o mar Quinerete para o Oriente, e até o mar de Campina, o mar Salgado para o Oriente, pelo caminho de Bet-Gesimote, e desde o sul abaixo de Asdote e Pisga, como também o termo de Og, rei de Bazã, que era do restante dos gigantes, e que habitavam a Astarote e em Edrei, e dominava no Monte Hermon e em Salcá e toda a Bazã, até o termo dos Gesureus e dos Maacabeus, e metade de Gileade, termo de Sion, rei de Esbom. A estes Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel feriram, e Moisés, servo do Senhor, deu esta terra em possessão aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés. Estes são os reis da terra aos quais Josué e os filhos de Israel feriram aquém do Jordão para o ocidente, desde Baal-Gade no vale do Líbano até o monte Alaque, que sobe a Seir, e Josué deu às tribos de Israel em possessão segundo as suas divisões. O que havia nas montanhas e nas planícies e nas campinas, e nas descidas das águas e no deserto, e para o sul, o Eteu, o Amorreu, o Cananeu, o Perizeu, o Eveu e o Jebuseu. O rei de Jericó, um, o rei de Ai, que está ao lado de Betel, outro, o rei de Jerusalém, outro, o rei de Hebron, outro, o rei de Jarmute, outro, o rei de Laquis, outro, o rei de Eglon, outro, o rei de Gezer, outro, o rei de Debir, outro, o rei de Geder, outro, o rei de Ormá, outro, o rei de Arade, outro, o rei de Libna, outro, o rei de Adulão, outro, o rei de Maquedá, outro, o rei de Betel, outro, o rei de Tapua, outro, o rei de Éfer, outro, o rei de Afec, outro, o rei de Lassaron, outro, o rei de Madom, outro, o rei de Azor, outro, o rei de Sinrom-Meron, outro, o rei de Aquisaf, outro, o rei de Taanac, outro, o rei de Megido, outro, o rei de Quedes, outro, o rei de Joquineão do Carmelo, outro, o rei Dor no outeiro de Dor, outro, o rei de Goim em Gigal, outro, o rei de Tirza, outro, 31 reis ao todo. Amém, meus irmãos? Essa é a leitura de hoje do livro de Josué para a honra e glória do nosso Deus. Até amanhã.